Bom, o Abraham Weintraub foi mandado embora. Será que eu fiquei feliz ou eu fiquei triste com essa notícia? Bora lá? E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão. E antes de mais nada, por favor, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal e de comentar caso você discorde ou concorde alguma coisa do vídeo. Primeiro, explicar o que aconteceu com o Abraão. Abraão está sendo investigado, né, no inquérito das fake news, o mesmo, né, que prendeu a Sarah Winter, o Renan Souza e outros heróis da extrema-direita brasileira. Só que como ele tem foro privilegiado, ele não podia ser preso, já que ele é ministro. Mas o Bolsonaro precisava, né, demitir o cara para tentar fazer algum acordo político, tanto com o Centrão quanto com o STF, porque, né, como vocês devem ter acompanhado, Abraham Weintraub, além de ter falado que era para prender todos os ministros da STF, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Também participou de atos em que as pessoas defendiam a morte dos caras e etc. Agradecemos a sua visita. Eu já falei com a minha opinião o que eu faria com o vagabundo. Então o STF não iria fazer nenhum tipo de acordo com o Bolsonaro enquanto o Abraão continuasse como ministro. Só que se o Bolsonaro mandasse o Abraham embora, ele perderia o foro privilegiado e poderia ser preso, o que seria terrível para a imagem tanto do Abraham quanto do seu governo. Para que ele não fosse preso, então, ele precisaria sair do país. Só que nesse momento, a maioria das fronteiras do país estão fechadas, né? Você não consegue viajar para fora do país agora, graças à forma terrível que o governo está lidando com a pandemia. Então, a maioria dos países que tem alguma responsabilidade não está aceitando brasileiros. Isso inclui os Estados Unidos. Só que, sendo ministro, o Abraham tem um passaporte diplomático, né? Mesmo com as limitações sanitárias, ele pode entrar em outros países. Então, o que o Bozo fez? O Bozo segurou a exoneração do Abraham até que ele estivesse nos Estados Unidos. Assim que ele chegou lá, o Bozo foi e exonerou o cara. Isso quer dizer que o Bolsonaro usou as prerrogativas da presidência da República para proteger um criminoso, para ajudar um cara a fugir da justiça. E isso só demonstra, né, o quão terrível é a gente colocar muito poder na mão de qualquer pessoa, ainda mais sendo um idiota. Mas vocês já devem saber disso porque eu vivo falando isso já que eu sou anarquista. Bom, explicado isso do Abraham, eu quero falar sobre como que a atuação do Abraham Weintraub como ministro da Educação, ela não é terrível apenas pelo que ele falava. O que ele falava era só para fazer jogo de cena para os seus apoiadores, mas é principalmente o que ele fez e deixou de fazer como ministro que afetou a vida de todo mundo que de alguma forma está ligado à educação. Eu sou professor de educação básica e um dos atos do Abraham Weintraub no Ministério da Educação afetou profundamente a minha vida. O ato que ele fez foi cortar a grana para financiamento do Programa de Educação para Jovens e Adultos, o EJA, que antigamente era conhecido como supletivo. Os governos estaduais, eles mantêm o EJA com grana que vem do governo federal. Para você ter uma ideia, em 2018 foi repassado por volta de 50 milhões de reais para manter, né, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, e em 2019, após a entrada do Abraham Weintraub e a época dos cortes e contingenciamentos, em vez de 50 milhões, foi 1,5 milhão. Isso fez com que de 2019 para 2020, muitas salas de EJA foram fechadas. E quando você fecha salas, você está retirando postos de trabalho de professores. Então, muitos professores perderam a aula e consequentemente, tiveram seus salários reduzidos graças a um ato administrativo do Abraham Weintraub. E obviamente, eu estou falando aqui dos professores, mas os maiores prejudicados também são os alunos, que agora, para ter acesso a esse ensino, ou terão que pagar cursos, tanto do ensino médio quanto do fundamental, ou se deslocar para cada vez mais longe para escolas que ainda possuem a opção desse curso, ou fazer as provas do governo, que garantem o certificado, mas obviamente não garantem o conhecimento. Sem falar do contingenciamento. O contingenciamento, né, ou o que ele chamava de contingenciamento, que na verdade era corte mesmo, era ao invés de pagar uma grana, o cara já vai ficar de abril até, sei lá, outubro, sem repassar grana nenhuma, só que em outubro ele vai pagar tudo. Seria o mesmo que seu chefe e tal, falar assim, olha, eu não vou te pagar agora junho, só que quando chegar em dezembro eu vou pagar todos os meses. Só que de junho até dezembro você vai precisar da grana.
E aí, como é que você vai se alimentar nesse período? Como você vai pagar as suas contas? O lance do contingenciamento tem um impacto profundo, e teve um impacto profundo nas universidades, que tiveram que cancelar pesquisas, teve o programa de bolsas que foi cancelado. Então, a questão do Abraham Weintraub falar bem ou mal do Paulo Freire, falar que não quer gastar dinheiro com professores de sociologia e filosofia porque isso é inútil e tal, isso nem é tão importante, porque assim, caguei para a opinião dele. Ele é um idiota, um fracassado. A questão é o que ele fez como ministro da Educação. E o que ele fez como ministro da Educação teve impactos e continuará tendo. Mesmo que agora entre alguém que volte atrás no que ele fez, as pesquisas que foram paradas, as pessoas que que estavam fora do país em programas de pós-graduação que tiveram que voltar, tudo isso atrasou e já impactou a vida das pessoas. Eu não vou recuperar as aulas que eu perdi com o EJA, colegas meus não vão recuperar. Então, quando a gente fala sobre o quão ruim foi o ministro da Educação, a gente está falando sobre coisas práticas, não das bobagens que ele está falando, porque sempre vão falar bobagens e a gente não se importa. E a questão principal é que ele não foi mandado embora porque ele falava besteira. Ele foi mandado embora porque o Centrão precisa de um ministro que realize o orçamento. Realizar o orçamento é gastar a grana que está destinada para aquele ministério. Como o plano dele era inviabilizar a educação do país, ele não gastava a grana que ele deveria gastar. Isso tem impacto nas bases de apoio de deputados e senadores. O deputado federal ele precisa que o ministro repasse grana para a base, porque com essa grana ele consegue apoiar projetos de vereadores e prefeitos, que é os caras que fazem com que a campanha dele para deputado federal tenha sucesso ou não. Então, o Abraham Weintraub caiu não por pressão, infelizmente, dos estudantes, dos professores e da Uni. Ele caiu porque o Bolsonaro precisa agora do apoio do Centrão. Então, não que a gente possa ter esperança de que agora vai ter alguém melhor, pior, talvez seja um pouco difícil, mas vai ser alguém do mesmo naipe. Enquanto tivermos esse governo, a gente vai ter ministro da Educação que ou vão não fazer nada e atrapalhar o máximo possível com o Abraham Weintraub, ou vão realizar o orçamento simplesmente para que a corrupção continue rolando solta como sempre aconteceu. Mais uma vez eu pergunto, para que serve o governo mesmo? Ei, Bisalto! Bom, eu acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Um forte abraço e falou!